Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, ontem eu fiz uma live no Instagram às 21h30, né? Quem acompanhou viu lá. E eu falei sobre a situação atual que nós estamos vivendo agora, né? Do coronavírus, de toda essa questão. E justamente uma hora antes de eu começar a live, eu recebi umas mensagens, né? De uma amiga que teve acesso ao WhatsApp, a uns grupos de WhatsApp de médicos lá de São Paulo, falando como que estava a situação, que na verdade estava bem mais grave do que a mídia estava passando e tudo. E eu confesso que na hora aquilo ali, sabe, meu coração acelerou. Eu falei, meu Deus, é mais sério do que a gente imagina e tudo, né? Mas logo depois eu pensei, sabe, por que meu coração tá assim? Por que meu coração tá acelerado? E logo eu lembrei de uma palavra que tá em Filipenses 4:7, que fala assim: e a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. E o que é essa paz que excede todo o entendimento? É assim, pode estar caindo o mundo à tua volta. Quando você confia, quando você tem confiança, aqui dentro permanece uma paz. Pode cair tudo à tua volta, como aquela palavra diz em Salmos 91, né, que fala 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Então, quando a gente tem essa confiança, eu imagino como que uma blindagem ao nosso redor. A diferença da fé e a diferença do medo. Medo é o quê? É crença no mal. Medo é algo contagioso. Fé é a crença no bem, é a certeza daquilo que a gente não vê, a certeza das coisas boas, é a crença no bem. E também é contagioso. Você pode ver que uma pessoa de fé, uma pessoa positiva, aonde ela tá, ela espalha aquela positividade. É gostoso de estar perto de uma pessoa assim, né? E já por outro lado, uma pessoa negativa, uma pessoa, sabe, que tá com medo, tá em pânico ali, ela acaba contaminando as outras pessoas que estão no mesmo ambiente que ela. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das estratégias de guerra que eram usadas no passado era assim, ó, um exército ele preferia, às vezes, ferir um soldado do exército inimigo do que matar. Por que isso? Porque só os gritos de pavor daquela pessoa colocavam pavor e temor em todo o exército, intimidava o exército. E o que acontece quando você tem medo? Fisiologicamente, a tua imunidade cai, você se torna mais fraco, amedrontado. Eu não sei se vocês conhecem aquele time de rugby que se chama All Blacks, são da Nova Zelândia, e eles têm uma ativação de estado de recurso. Você pode colocar aí no YouTube depois. Eles têm uma ativação de estado de recurso antes de entrarem em campo, que vocês vão ver, eles batem as pernas assim, tipo, eles têm tipo assim um grito de guerra deles, mas é com muito movimento. E eles ganhavam por anos e anos e anos consecutivos e ninguém entendia, o que tem esses All Blacks que ninguém ganha deles. E os cientistas pegaram e foram fazer experimentos, né? Vamos ver. Então fizeram um exame de sangue nas pessoas antes delas fazerem essa ativação de estado de recursos, esses movimentos todos. E aí eles faziam esses exercícios e depois foi feito exame de sangue de novo. O que aconteceu? Tinha subido o nível de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, baixado o cortisol, que é o hormônio do estresse, e subido testosterona, todos os hormônios que te dão gana, que te dão força, que te dão vigor. E só esse grito de guerra deles já intimidava também o time adversário. Então o time adversário automaticamente enfraquecia. Por isso que na guerra antigamente eles preferiam às vezes ferir um soldado do que matar, porque os gritos de pavor daquele soldado, uma que ele estava ferido, que ele não ia poder fazer nada, né? Não dava para contar com ele para atacar, para fazer algum movimento contra o exército inimigo. E outra que só os gritos de pavor dele intimidavam todo o resto do exército, que estremecia diante daqueles gritos, pensando, eu posso ser o próximo, e aí eles enfraqueciam e acabavam perdendo. Então, gente, o medo, ele é contagioso, a fé também é contagiosa. Assim como a fé tem um grande poder para o bem, o medo tem um grande poder para o mal. Hoje, sobre o nosso país, sobre as nações da terra, se a gente perceber, tem pairado uma atmosfera de medo, de pavor, de angústia, mas em meio a todo esse pavor, tudo isso que tá acontecendo, né, a gente pode ter uma paz que excede todo o entendimento, ou seja, ainda que as circunstâncias estejam contrárias, ainda que a gente não saiba o que vem pela frente, a gente sabe que provavelmente vem uma crise econômica aí, mas eu também sei e acredito profundamente que sempre depois do deserto vem uma terra prometida, sempre depois de um caos vem a ordem, depois da desordem vem a ordem. Então eu acredito que algo grande vai nascer disso, algo positivo vai nascer disso. Esses dias eu tava lendo Gênesis, Êxodo, eu até compartilhei
falei aqui com vocês num vídeo, só que antes desse coronavírus, né? E aí eu me lembrei agora das 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito. Vocês devem conhecer, tem filmes sobre isso, tudo sobre as 10 pragas, né? E eu tava pensando, gente, o que aquele povo passou nem se compara com o coronavírus que a gente tá passando agora, é fichinha, porque era uma praga pior do que a outra. Só que olha que interessante, o que aconteceu? Deus enviava as pragas para quê? Para que o faraó libertasse o povo de Israel que estava escravo no Egito, o povo de Deus, os hebreus. E o faraó não libertava, e à medida que ele endurecia o coração e não libertava o povo, Deus enviava outra praga, para ver se ele amolecia o coração e liberasse o povo para ir, né? Porque Deus tinha uma terra prometida para o povo de Israel. E o faraó não cedia, então cada vez vinham pragas piores. O rio Nilo se transformou em sangue, porque é o rio Nilo que sustenta o Egito, né, gente? Até hoje, se não fosse o rio Nilo, não teria o Egito. Então, assim, várias pragas terríveis, até que aconteceu a última praga, que foi a morte de todos os primogênitos, inclusive do filho do faraó, que seria o seu sucessor, que assumiria o Egito. O Egito, naquela época, era a nação que comandava a terra, a nação mais poderosa da terra. E o que aconteceu? Durante essas pragas, esse tempo de todas essas pragas, Deus, ele protegeu a casa dos hebreus. Por quê? Porque eles temiam a Deus. Eles tinham temor a Deus, eles temiam e serviam a Deus. Então, como um símbolo naquela época, né, era simbólico, Deus mandou matar o cordeiro lá e passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Então, conta a Bíblia que quando o anjo da morte chegava e ele via aquele sinal nas portas dos hebreus, ele não entrava. Então, todas as pragas que vieram, praga dos gafanhotos, praga dos piolhos, praga das rãs, praga das feridas, gente, foram muitas pragas, assim, atingiam só os egípcios, só o palácio lá do faraó e todos os egípcios, e na casinha simples dos hebreus não chegava praga nenhuma. E tem uma palavra na Bíblia que fala: praga nenhuma chegará à tua tenda. É o Salmo 91 também, que fala assim: praga nenhuma chegará à tua tenda, mal nenhum vai te alcançar. Então, quando a gente teme a Deus, é lógico que a gente não vai. O próprio Jesus falou quando Satanás apareceu lá pra ele no deserto e falou assim: se tu é o filho de Deus, então se joga daqui desse precipício, que ele tava tentando pra ver se Jesus caía. Jesus, porém, falou assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, assim, nós temos que fazer a nossa parte, com certeza. Você não vai abusar, sabe? Gente, eu tô usando máscaras, eu saio, tipo assim, eu saio de casa só se precisa sair mesmo. Eu venho aqui pro meu estúdio, eu tô sozinha aqui na minha sala, entendeu? E sair daqui já com máscara, mesmo da porta daqui até o carro, eu tô de máscara, eu desço pelas escadas, eu não seguro no corrimão, eu tomo os cuidados que eu preciso tomar. E eu tô plena e confiante de que, sabe, de que como aquelas casas lá dos hebreus, os umbrais das portas, o anjo da morte não podia chegar, as pragas não podiam chegar lá, porque lá tava a marca de Deus. Não, aqui tem um povo que teme a Deus, que honra a Deus. Então aqui a morte não chega, as pragas não chegam, entende? A crise não chega. Então eu acho que agora é um momento, gente, da gente se voltar pra dentro. É um tempo que a gente tá, né, nessa quarentena. É um tempo que você pode aproveitar pra você ler tudo que você não leu, pra você parar a tua mente agitada, sabe? Pra você silenciar a tua mente, pra você se voltar pra dentro, pra você buscar conhecer Deus, a ter intimidade, uma intimidade com Ele. Muitos de vocês me perguntam: Mari, como que faz pra ter intimidade com Deus? Eu nunca falei que eu tenho intimidade com Deus, gente. Vocês aqui fazem essa inferência em relação a mim, talvez por aquilo que vocês veem em mim, ou pela forma de eu viver, de eu ser, sabe? Mas eu acredito que sim, eu vivo essa relação com Ele, esse relacionamento com Ele, porque eu entendo que Deus, Ele não chamou a gente pra religiosidade. Jesus, Ele não veio pra terra pregar a religiosidade, Ele veio pregar o amor. Então, quando você segue o amor e os passos dele, aí sim você é um cristão de verdade. Tem muita gente dentro das igrejas, né, igrejas evangélicas, católicas, seja o que for, que não são cristãos, porque o que é cristão? É pequeno Cristo, ou seja, aqueles que seguem os passos de Cristo. Então, o que adianta ser um religioso se você não anda nos caminhos dele, né? Agora, quando você tem ele, Jesus falou: entra no teu quarto e fecha a tua porta, e ali, porque perguntaram pra ele: mestre, onde que a gente deve adorar, tals, né, quando que veio o reino e tals? Ele falou: o reino tá dentro de vocês. E outra que ele falou assim: quando vocês entrarem no quarto de vocês, fecha a porta e ore ao Pai em secreto, que o Pai que vê tudo em secreto vai recompensar vocês. Então, sabe, é no teu quarto. O quarto é lugar de quê? De intimidade. O que ele estava querendo dizer ali? Que ele quer intimidade com você. Que chegou o tempo de intimidade contigo. E que talvez Deus fez acontecer isso para todo mundo parar e refletir, sabe? Muitas coisas do Apocalipse estão acontecendo, gente. Eu não sei se é o fim dos tempos ou não. Eu acredito que ainda não. Mas
talvez esteja perto. E uma coisa que nem eu falei ontem na live, assim, eu posso estar falando uma besteira, tá? Mas é o que veio no meu coração, e não importa, é o que veio no meu coração. Que estavam falando que tava pra vir a Terceira Guerra Mundial, né? E seria uma guerra sangrenta, de sangue, de armas de fogo, de tudo. E talvez esse coronavírus veio como uma forma de amenizar essa guerra mundial nuclear que era pra ter em todo o mundo. Pode ser. Posso estar falando besteira? Posso, mas vai que é isso mesmo, sabe? Como um ato de misericórdia de Deus, ele enviar algo assim menos, ele permitir, né? Ele permite, só acontece porque ele permitir algo que leve a gente a se conscientizar. Muitas pessoas estão tendo que ficar em casa agora e essas pessoas assim nem sabem o que fazer com esse tempo livre, porque estão tão acostumadas naquela correria, aquela loucura toda que elas não sabem o que fazer, sabe? Elas se sentem angustiadas de estar ali sem fazer nada. E quando na verdade a gente tem todo esse tempo agora para aproveitar, para curtir nossa família, você que tem filhos, para curtir os teus filhos, para olhar para os teus filhos como há muito tempo você não olhava, olhar de verdade, não com um olhar superficial, para olhar para tua esposa, sabe, para olhar para o teu marido, para vocês se unirem, para vocês sentarem junto à mesa, para vocês comerem, para vocês orarem, agradecerem a Deus, para você ler, para você interiorizar, para você se conectar com você mesmo, se conectar com Deus, né, para você ter tempo de oração e de meditação. Como eu sempre falo aqui, oração é você falar com Deus, meditação é você silenciar e escutar Deus, porque se só você falar vai ser um monólogo, não vai ser um diálogo, né? A gente precisa escutar também, e a gente escuta muitas vezes no silêncio. Enfim, e o que aconteceu com o povo de Israel? Deus permitiu todas aquelas pragas para quê? Para libertar o povo. Então, a partir de algumas pragas veio o quê? Veio a libertação da escravidão. Talvez tá vindo uma libertação aí pela frente, de alguma escravidão que nós vivíamos, porque sempre, gente, sempre depois do deserto vem uma terra prometida. Sempre depois de uma catástrofe, de um caos, vem um despertar. Eu sei por experiência própria. As pessoas que me conhecem sabem, né, da minha história já, do acidente que eu sofri, do caminhão que me atropelou quando eu tava de moto, que o meu pé caiu, ficou pendurado por um tendão, a perna quebrou toda, de tudo aquilo que eu passei quase um ano sem andar, cadeira de rodas, muletas, enfim. Aquilo ali foi um despertar pra mim. Foi um caos na hora? Lógico que foi. Foi algo que eu não entendia, mas eu agradeço muito, 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 tanto que a minha cicatriz, eu nunca quis fazer cirurgia plástica. Eu acho linda aquela cicatriz enorme ali no meu pé, eu acho linda porque daquele caos veio a ordem na minha vida, daquele caos veio um sentido, daquele caos veio o despertar. E eu acredito que desse caos que nós estamos vivendo agora vai vir um despertar muito grande, um nível de consciência muito maior que as pessoas vão começar a ter a partir de então. Porque depois das pragas do Egito, o que aconteceu? Veio o deserto. Não veio logo depois da praga a terra prometida, que Deus prometeu para eles. Eu vou levar vocês, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. E essa terra, diz que ela era tão próspera, tão rica, que os homens, eles tinham que carregar os cachos de uva. Um colocava um pau aqui, uma madeira, sei lá o que, e o outro também nos ombros, e os cachos eram pendurados nesse pau, sei lá, vamos imaginar um cabo de vassoura, alguma coisa assim, que eles colocavam nos ombros e carregavam os cachos de uvas de tão grande que eram os cachos, gente, de tão próspera que era aquela terra. Só que depois da praga veio o quê? Veio o deserto. Né? Lembra? Eles tiveram que passar pelo deserto até chegar na Terra Prometida. Então, depois desse caos, dessa praga, né, do coronavírus que a gente tá vivendo agora, né, que tá acontecendo aí no mundo, depois disso, provavelmente venha um deserto para algumas pessoas, principalmente financeiro. E aí é tempo da gente não murmurar. Por quê? O povo de Israel, que era para ter alcançado, tem vários estudiosos, teólogos que falam que eles chegariam na Terra Prometida em aproximadamente 11 dias, outros falam 13 dias. Outros falam que até 40 dias. Não importa, que seja 40 dias. Eles levaram 40 anos. Por quê? Porque eles não entenderam o que eles precisavam aprender com aquilo ali. No deserto, eles ficaram murmurando, reclamando. E o que a murmuração e a reclamação faz? Ela te faz andar em círculo. Então, se eles tivessem andado em linha reta, em menos de 40 dias, eles chegariam lá, na Terra Prometida, e desfrutar de tudo aquilo que tinha para eles. Porém, esse tempo de deserto, em vez deles buscarem a Deus, deles buscarem essa conexão com eles mesmos, com a presença de Deus, eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar, eles começaram a se lembrar, porque no Egito tinha cebolinha, tinha salsinha, se lembrar das migalhas que tinha no Egito, sabe, sentir saudade das migalhas do Egito. E deserto não é tempo de murmurar, gente, deserto é tempo de buscar a Deus, é tempo de agradecer, ainda que você não entenda, porque depois desse deserto, e outra, no deserto é tempo de você perguntar também o que eu preciso aprender com isso. É uma coisa que eu faço sempre na minha vida, sempre que eu tô passando por
por uma situação contrária, por uma situação talvez desagradável, eu sempre pergunto, Deus, o que eu preciso aprender com isso? Me ensina, porque eu sei que quanto mais rápido eu aprender essa lição, mais rápido eu vou pro próximo nível. E é como uma escola, se você tá na terceira série, se você não aprender tudo que você tem que aprender ali, você vai reprovar e vai continuar na terceira série. Aí se você não aprende, você vai reprovar e vai voltar pra terceira série. Você aprendeu, você já vai pra quarta, aprendeu, você vai pra quinta, sexta e bah! E você sobe, e bah! Nossa, falei igual gaúcho agora. Ai, bate. Meus pais eram gaúchos, meu pai falava bate. Mas enfim, quanto mais rápido você aprender o que você precisa aprender no deserto, mais rápido você sai dele, entende? Então agora não é hora de murmurar, não é hora de reclamar, de se revoltar contra Deus, de se revoltar contra a China, de se revoltar contra as pessoas, contra o mundo, contra seja o que for. É hora de você olhar e parar, peraí, o que eu preciso aprender com isso? Se você não tá preparado financeiramente, se você não tem uma reserva financeira, muitas pessoas, talvez pequenos comércios vão talvez entrar em falência. Por isso eu até falei ontem na live, né, pedindo para as pessoas, por exemplo, se no teu bairro tem um mercado grande e tem um mercadinho pequenininho, procure comprar no mercadinho, porque o mercado grande provavelmente tem uma reserva de dinheiro, tem um caixa que talvez ele vai conseguir se manter por esse tempo, né, de crise que pode vir aí, e o mercadinho talvez não tenha esse caixa, mas tudo é uma questão pra gente pensar, peraí, eu tava preparado financeiramente, porque a gente não tem controle do que pode acontecer amanhã no futuro, então a gente tem que estar preparado, sabe, a gente tem que estar preparado. Jesus, ele falou que só ia, né, subir com ele, voltar com ele, aqueles que estivessem preparados quando ele voltasse. Então é tempo da gente refletir também, se ele voltar hoje, será que eu tô preparado? Será que eu vou? Será que eu não vou? E aí você pode pensar, ai, que besteira esse negócio, e tem gente que acha que isso é balela. Você tem todo o direito de achar e eu tenho todo o direito de acreditar, e eu acredito porque eu tive experiências com ele. Eu não conheço ele só de ouvir falar, eu conheço de conviver com ele, de ter experiências com ele, de conhecê-lo, de estar com ele, sabe? Então, assim, todo mundo deu risada de Noé, quando o Noé tava construindo uma arca do tamanho de 2 estádios de futebol. Todo mundo deu risada, ele tava construindo lá no deserto, nem chovia, e todo mundo zoando da cara dele. E o que aconteceu? Ele obedeceu, Deus falou, vai lá e constrói a arca, assim, 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 assado. Ele pegou e simplesmente obedeceu. E aí todo mundo zoando da cara dele. Só que aquele que foi zoado, o que aconteceu? Foi o único salvo, ele, a família dele e os animais. Né? Os outros que ficaram zoando, depois ficaram batendo na porta, lá, pelo amor de Deus, abre, não sei o que. Eles não estavam preparados, entendeu? Então agora a gente tem um tempo pra pensar sobre isso, de você, depois disso, aprender uma lição, né? O maior problema quando a gente passa por um caos, o maior erro que a gente pode cometer é não aprender nada com ele. Aí esse, gente, é o maior fracasso, é você não aprender com as circunstâncias contrárias, com as adversidades, entendeu? Então, quando a gente passar por isso, a gente, despertar em vários sentidos, despertar para a vida espiritual, para a vida emocional, a gente tá preparado em todas as áreas, para a vida financeira, sabe? E a gente ser mais organizado, pensar, poxa, eu tenho que ter uma reserva, eu tenho que ter um caixa, entende? Eu tenho que estar preparado. As pessoas que estão preparadas agora, elas podem ficar nas suas casas, podem ficar tranquilas, curtindo as suas famílias, lendo, outros vão ficar desempregados, mas também não é hora de você se revoltar, de você ficar nervoso, é hora de você confiar, sabe? Que um recurso vai vir depois. Mas, Mari, de onde que vai vir o recurso? Como? Não importa como. Fé é a certeza das coisas que não se veem. E na Bíblia está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Então, assim, o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o real do imaginário. Isso não tem a ver com Bíblia, isso é ciência, é física quântica, tá? Assim, o nosso cérebro, ele não sabe distinguir. A Bíblia já sabia disso há muitos anos, mas a ciência descobriu agora. Então, assim, quando você fala não tem da onde vir, você começa a pensar nos teus recursos naturais, nas possibilidades naturais que tem aqui. Teu cérebro bloqueia, por quê? Porque se você olhar para as circunstâncias naturais, não tem possibilidade mesmo. Agora, se você olhar para o sobrenatural, falar, não sei como vai ser, eu só sei que Deus vai prover. Assim como ele fez com Abraão, quando ele pediu Isaac em sacrifício lá, ele falou, Deus proverá. E Deus deu ali a saída para ele na hora. Então, quando você confia, os recursos vêm de onde você nem imagina. De onde você nem imagina. Eu sempre falo isso para os meus alunos, quando eu tô passando por alguma coisa, eu falo, creia, acredite que os recursos virão. Fala, não sei como, não sei de que forma, mas eu sei que isso vai vir pra mim, eu sei que vai dar tudo certo. E começam a acontecer coisas, gente, incríveis, coisas incríveis, como que coisas mágicas mesmo, assim, sabe? Os recursos vêm de onde eles, meu Deus, como que tá acontecendo isso? Porque você não focou. Quando você foca só no cartesiano, no material, no que os olhos humanos podem ver, o teu cérebro bloqueia e ele não encontra uma saída ali. Quando você fala, como que eu posso fazer pra resolver isso? Ou quando
quando você fala, os recursos virão, eu não sei de onde, mas vai vir, vai dar um jeito, Deus vai prover. E aí isso acontece, porque isso é fé, é certeza daquilo que você não vê, e as coisas acontecem pela fé. O próprio Jesus, quando ele curava as pessoas, o que ele falava? Ele não falava, embora ele pudesse falar, né, porque ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e ele continua tendo, mas ele não falava, eu te curei. Ele falava, a tua fé te curou, a tua fé te curou, levanta e anda, a tua fé te curou. Sempre que ele curava alguém, ele falava, a tua fé te curou. Ou seja, é a nossa fé que vai fazer, ele vai fazer, mas ele só pode fazer através da nossa fé. O que é fé? Certeza das coisas que a gente não vê, é a crença no bem. O que é o medo? É a crença no mal. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, quando você tá cheio, tá revestido do perfeito amor de Deus, você lança fora todo o medo. Você não deixa se apavorar como aquele soldado ferido na guerra que grita e que tá com pavor nos outros, entende? Não, você sabe que vai ter uma saída sobrenatural. Não tô vendo com os olhos naturais, sabe? Mas não tô nem aí. Eu sei que os recursos vão vir de alguma forma, Deus vai prover. E isso agrada o coração de Deus, gente. E ali ele encontra uma pessoa, pô, nesse eu posso fazer, ele tem fé. Porque o próprio Jesus não pôde realizar milagres em determinada cidade lá, por quê? Por causa da incredulidade das pessoas. Então a única pessoa que impede a tua terra prometida é você mesmo, através da tua incredulidade. Então ou você tem fé para atravessar esse deserto agora, sem murmurar, sem reclamar e procurando aprender o que você precisa aprender com isso, ou você vai ficar no deserto ali andando em círculo, reclamando, murmurando, colocando medo nas pessoas, sentindo medo. Então é você que decide, é a tua escolha, tá? Então assim, ó, como a fé tem todo o poder de gerar toda essa positividade e atrair as coisas sobrenaturalmente, o medo também tem. Então hoje você escolhe entre a fé e o medo, hoje você escolhe entre agradecer e saber que vai vir algo lindo, que vai vir uma terra prometida, depois de todo o deserto vem uma terra prometida. Agora a questão é que você é que vai determinar com o teu comportamento, com as tuas palavras, pensamentos e sentimentos, quanto tempo você vai ficar nesse deserto. Você pode chegar em dias na terra prometida ou você pode levar 40 anos andando em círculo, depende de como que você vai reagir diante do deserto. Ok, gente? Então essa é a palavra que eu queria trazer para vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, lembre de compartilhar ele com outras pessoas. Também lembre de deixar o seu curtir aqui para mim, porque quando você deixa o curtir, o YouTube espalha para mais pessoas, então você vai estar ajudando mais pessoas. Se inscreva também no meu canal, aciona o sininho que tá aí para você não perder as notificações dos meus próximos vídeos. Para quem não sabe, todo o meu conteúdo já tá em podcasts no Spotify, então você pode ouvir de qualquer lugar, mesmo sem internet. Eu também tenho um outro canal aqui no YouTube que se chama Cheia de Graça, voltada para a área de beleza, que as meninas me pediam muito para fazer, então eu fiz. Outra coisa também, entrem no meu grupo do Telegram, eu posto constantemente conteúdos riquíssimos e exclusivos só pro Telegram. Para quem não sabe, o Telegram, ele é um aplicativo semelhante ao WhatsApp, né? Só que muito melhor que o WhatsApp. O WhatsApp só permite você ter 250 pessoas num grupo e o Telegram é infinito, entendeu? Já tá com, sei lá, 4.000 e não sei quantas pessoas e eu abri agora há pouco tempo. Então, assim, entra lá e o legal é que você entrando agora, você não perde os conteúdos que eu já postei. Não é igual ao WhatsApp, que se você entra hoje num grupo, tudo que já foi postado anteriormente você perde. Então, você tem acesso a tudo que eu já postei lá, conteúdos riquíssimos que as pessoas mandam sem parar, feedbacks e agradecimentos do que eu tô postando lá, falando que tá sendo o alimento diário delas. Então entra lá, é só você baixar o aplicativo no teu celular, é gratuito o aplicativo, e aí você clica no link, todos os links eu vou deixar aqui embaixo nas descrições, só você clicar numa flechinha que vai estar aí do seu lado esquerdo e ali estão todos os links. Também quero te pedir para você me seguir lá no Instagram, que constantemente também eu tô postando conteúdos riquíssimos, e também se você quer receber as notificações de quando eu abrir uma nova turma do meu programa de uma vida comum para uma vida extraordinária, é só você clicar no link que tá aqui embaixo também e cadastrar o seu e-mail para fazer parte da minha lista VIP. Tá bom, gente? Então hoje é isso. Fiquem com Deus, que a paz que excede todo entendimento guarde o teu coração em Cristo Jesus, o coração da tua família. Que Deus te abençoe e te proteja, você, toda a tua família, teus bens, e que a gente chegue logo nessa terra prometida que eu tenho certeza que tá vindo pela frente. Um beijo grande, fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.